Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vou começar então um novo capítulo em estudos da linguagem e também um novo capítulo em produção de textos, tá? E casualmente nós vamos abordar assuntos que estão presentes tanto no livro de português quanto de redação, certo? Bom, em português ele vai iniciar então um novo capítulo falando que a forma escrita, né, a forma como nós expressamos as palavras, elas vão ter diferentes significados dependendo da forma com que a gente está exercendo ela em um determinado contexto, tá? Isso foi o caso que nós mesmos vivenciamos na nossa aula ao vivo, tá? Quando a gente estava falando sobre o Brapel, né? Que é aquele clássico de futebol entre o Brasil de Pelotas e o Pelotas. Se uma pessoa não é do Rio Grande do Sul, provavelmente ela vai achar, como a nossa colega falou, né? Que Brapel pode ser uma abreviação de Brasil e papel, enfim. Então, o contexto vai determinar muito o significado que essas palavras têm, tá? Um exemplo de uma citação clássica é a frase do John Lennon, né? Quando ele diz: "O sonho não acabou", né? Mas se eu for no contexto de outro, né, no caso da padaria, e ele falar o sonho não acabou, a gente vai achar que é o sonho comestível, né? Então, por essa razão, é importante que nós saibamos o contexto das palavras para poder empregar da melhor forma possível essas palavras, tá? E quando eu falo dos significados, eu vou usar então tanto a expressão denotação ou denotativa, que é o sentido real da palavra. No caso daquela frase que eu falei, o sonho não acabou, se eu for pensar no sentido real da palavra, eu posso pensar no sonho comestível, né? E se eu falo sonho não acabou num viés utópico, né? Eu vou então estar fazendo uso da conotação, que é a palavra no seu sentido sociocultural, né? Um sentido conotativo geralmente atrelado às figuras de linguagem, certo? Quando eu falo de figuras de linguagem, dos sentidos que essas palavras podem ter, a gente vai lembrar lá de algumas aulas atrás, quando a gente estudou a polissemia, que é um ramo, né, da semântica que vai abordar os múltiplos sentidos que uma palavra tem, certo? E no livro de redação, nós também vemos uns aspectos assim, tá? Porque o livro de vocês, ele vai começar a introduzir a argumentação. Quando eu falo de argumentar, eu preciso convencer alguém, certo? A concordar comigo em um fator. É o que nós chamamos do texto dissertativo argumentativo, e essa argumentação ela vai passar por uma tese, certo? O que é a tese? A tese é a ideia que o autor vai defender ao longo do texto. Então, se vocês quiserem colocar umas observações no livro de vocês, hoje eu vou iniciar o capítulo 10 de produção de texto, certo? No caso do próximo módulo, que é o módulo 4, tá? Então a gente já está partindo pro último módulo do livro, mas esse módulo eu vou abordar ele por partes, né? Uma coisa bem didática, porque ele aborda muitos conteúdos de uma vez só, tá bom? Lá na página 6, vocês vão ver um conceito de tema e de tese, tá? Então eu gostaria que vocês colocassem que tese é a ideia que o autor vai defender ao longo do texto, tá? E ele faz ali, né, uma explicação sobre raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. Quando ele fala de texto, de argumentação e de raciocínio, ele está exercendo então alguns fatores da pragmática. Então, aqui eu vou ter um assunto que vai ser abordado tanto em língua portuguesa quanto em produção de textos, que é a pragmática, tá? O que é a pragmática, gente? A pragmática é um ramo de estudos da linguagem que vai abordar como a língua é trabalhada a partir de diferentes contextos, tá? Se eu falo para vocês, hoje eu vou sair com 2 amigos meus e eu vou segurar a vela, tá? O que parece se segurar vela? Vai parecer que eu estou, né, acompanhando aquele casal, que eu estou velando, monitorando tudo que eles estão fazendo. E se eu falo, gente, faltou luz lá em casa e eu acabei segurando uma vela? Vai parecer que eu estou realmente no sentido literal da coisa, que eu estou literalmente segurando, apoiando, né? Segurando a vela para que haja iluminação.
tá? Então, a pragmática, ela vai estudar tudo isso e o que isso aí vai ajudar vocês? Vai auxiliar na interpretação dos textos. E por essa razão eu vou dar um texto para vocês complementarem. Vocês podem escolher se vocês querem escrever num caderno de produção de textos, que eu não sei se vocês têm, ou no caderno de português. Porque como é um ramo de linguagem, né? Por isso que a gente estuda os estudos da linguagem, vocês podem abordar isso tanto em língua portuguesa quanto em produção de textos, tá? Então, a pragmática é um estudo relativamente recente no âmbito da linguagem, por causa que ele faz uma relação lógica entre as palavras. É o caso que nós estávamos falando, né, do segurar vela, do sonho não acabou, e isso está bem relacionado com a questão da denotação e da conotação. Então, essa aula, né, a nossa aula 18, ela vai ficar bem teórica, porque eu vou tratar de pragmática, de polissemia na questão da semântica, junto, né, com os estudos ali dos significados e os sentidos que as palavras podem ter. E eu também vou falar um pouco, eu vou ficar relacionado um pouco com isso, junto com a argumentação. O que esses três fatores vão fazer? Vão fazer vocês vão ser auxiliados para futuramente conseguir interpretar melhor os textos e também para escrever melhores textos, tá? Porque vocês agora vão rumar para uma parte que é argumentativa, e a parte argumentativa é o que o Enem cobra na produção textual. A redação do Enem, ela é argumentativa, e por essa razão vocês precisam dominar alguns aspectos, entre eles a pragmática, a semântica, a denotação, a conotação, a polissemia, e essas questões teóricas vão servir então para embasar vocês, para preparar vocês para desenvolver esse tipo de texto. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula teórica ela vai ficar por aqui e eu vou passar para vocês alguns detalhes que eu quero que vocês complementem no livro de vocês. Tá bom? Sempre lembrando que o texto ele tem uma natureza dialógica, ou seja, ele apresenta geralmente mais de um significado, no mínimo 2 significados que a gente precisa entender. Tá bom, meus queridos? Um beijão e até a próxima. Tchauzinho!